E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio Eduardo de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo, galera. Conteúdo esse voltado para as duas turmas do sétimo ano, tá certo? E a gente vai dar continuidade ao livro 2, unidade 4, o Espaço Urbano Brasileiro, capítulo 1, Processo de Urbanização, parte 2, tá certo, galera? É a outra parte do capítulo que eu dividi ele em dois, tá certo? E essa parte aí, a parte 2, vai pegar das páginas 237 a 244. E a gente vai falar sobre rede e hierarquia urbana, setor terciário e questões socioambientais. Bom, galera, antes da gente começar, eu peço que vocês estejam em mãos com o livro físico de vocês, bem como um caderninho, certo? Para algumas anotações que porventura surgirem nessa videoaula. Nós estamos aí, ó, rede e hierarquia urbana. O processo de urbanização contribui para a formação de regiões metropolitanas e, consequentemente, o estabelecimento da chamada rede e hierarquia urbana. A gente vai entender melhor já já. As redes urbanas, olha aqui, galera. As redes urbanas caracterizam-se por um conjunto de cidades que estabelecem relações econômicas, sociais e políticas entre si. Ou seja, rede é como se fosse, por exemplo, nós temos uma cidadezinha aqui, ela estabelece várias ligações com outras ao redor, cara. Por isso que a gente chama de redes urbanas. À medida que as cidades vão crescendo, vão se interligando por meio de redes aí, ó, redes de transporte e de comunicação. E assim, as cidades maiores, como as chamadas metrópoles, né? Cidades maiores, deixa eu marcar aqui, ó. Cidades maiores são as metrópoles, exercem influência sobre as cidades menores e médias, que por sua vez influenciam outras cidades menores. Assim, como se a gente tivesse o seguinte: cidade grande influencia uma cidade menor, essa aqui porventura influencia outra, porventura influencia outra. É uma rede de comunicações e influências. Aí o exemplo aí, ó, a cidade de São Paulo exerce influência no território brasileiro. Olha isso, São Paulo exerce influência no território brasileiro. Já outras metrópoles possuem área de influência menor. Essa influência de uma cidade sobre outras, né, uma cidade sobre outras, é chamado de hierarquia urbana, tá certo, galera? Outra coisa que nós podemos destacar aqui é a classificação hierárquica das cidades brasileiras, que foi feita pelo IBGE. E essa classificação que eu acabei de mencionar, galera, vou pegar de novo aqui nosso marcadorzinho, que ele saiu, pronto. Utilizando os seguintes critérios. Vamos lá. Primeiro critério: rede viária convergente, fluxo de passageiros e de bens e serviços. A partir desses estudos, foi possível identificar uma hierarquia de importância entre os chamados centros urbanos brasileiros. Aqui nós temos como exemplo, galera, a vista panorâmica da cidade de Recife, tá aqui, ó, Recife, Pernambuco. Atualmente essa cidade é classificada como metrópole, bem como Fortaleza também é classificada como uma metrópole. Tá certo, galera? Vamos lá. Bom, galera, eu chamo a atenção de vocês para que vocês realizem esse RA como uma forma de ampliar os estudos e os conhecimentos, tá certo? Acessem a esse RA aí. Continuando, vou pegar aqui nosso marcador maravilhoso, chama de marcador maravilhoso. Nós temos a grande metrópole nacional. É uma metrópole que articula, olha aí, ó, metrópole, grande metrópole nacional. Ela articula a economia global por meio de inúmeras redes de todos os tipos, centralizando funções produtivas, administrativas, controle, olha aqui, ó, controle da mídia e com empresas de atuação mundial. Uma grande metrópole nacional
que a gente pode citar como exemplo é São Paulo. São Paulo é considerada uma grande metrópole nacional. Observe essa imagem aqui, galera. Nós temos a vista parcial da Avenida Paulista Altino Arantes, em São Paulo. Essa foto aí de 2014. Continuando, nós temos a chamada metrópole nacional. Metrópole que comanda a economia, a vida social do país, concentrando vários tipos de funções. Exemplos de metrópole nacional que nós temos, galera, ó, Brasília e Rio de Janeiro são identificadas como metrópoles nacionais. A chamada metrópole, só metrópole ali, ó, comanda a vida econômica e social de uma região e concentra diversos tipos de atividades econômicas que atuam naquele espaço. Como, por exemplo, nós temos Manaus, Belém, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre, que são exemplos de metrópoles. Nós temos também a chamada de capital regional, classe composta de 70 centros urbanos com influência regional, dividida em 3 grupos. Nós temos o grupo A, o grupo B e o grupo C, tá certo? O grupo A, ele é formado por 11 cidades, olha aí, grupo A formado por 11 cidades, com mais de 800 mil habitantes, como João Pessoa na Paraíba, Campinas em São Paulo, tá certo? São exemplos. O grupo B, marcar aqui, ó, grupo B é composto de 20 cidades com mais de 400 mil habitantes, com Campina Grande, certo? Esse é um exemplo aí, ó, Campina Grande. Já o grupo C, formado por 39 cidades com população média de 250 mil habitantes. Observem aí como é que são feitas as divisões, né, galera, dos grupos. Olha aqui, ó. Grupo A, 800 mil habitantes. Grupo B, 400 mil habitantes. E já o grupo C, 250 mil habitantes. Tá certo? Aproveitem para dar umas anotadinhas aí no caderninho. Agora nós temos os chamados centros urbanos e os centros locais. Olha aqui, galera, muito interessante. Deixa eu estar até destacando eles dois aqui, ó. Destacar aqui, ó, nossa setinha maravilhosa. Pronto. Dando um destaque e um diferenciamento aqui. Pronto. Centros regionais primeiro, galera. Formado por 139 cidades divididas em 2 grupos. Centros regionais, eles podem ser divididos em centro subregional, ó, centro subregional A, que é formado por 85 cidades com população média de 95 mil habitantes. E nós temos o centro subregional B, que é composto de 79 cidades com população média de 71 mil habitantes. Tá certo? Já os centros locais, olha aqui, ó, há uma diferença muito grande dos regionais, que aborda mais coisas, né? Bem amplo, e os locais, que é mais concentrado. Olha aí. Já nos centros locais, essa hierarquia se estrutura porque as cidades não são tão iguais, sendo que a diferenciação ocorre, olha aí, ó, ocorre por meio de tamanho, infraestrutura, serviços que cada uma oferece, número de habitantes, funções exercidas, localização, entre outros fatores. Bom, galera, continuando, a gente vai falar agora, ó, do setor terciário. Deixa eu estar corrigindo aqui a... Vou deixar mais fininho a nossa setinha. Vamos lá. No espaço urbano, as atividades econômicas que predominam são as do setor secundário e terciário da economia. O setor terciário envolve as atividades, olha aqui, galera, setor terciário envolve as atividades comerciais de bens, ou seja, produtos diversos, e de prestação de serviços direcionada à população. O setor terciário, galera, ele é um setor muito diversificado. Devido a isso, ele tem algumas
subdivisões. Nós veremos agora. Temos o setor terciário básico, o terciário superior e o terciário quaternário, certo? No terciário básico, deixa eu até mudar aqui minha marcaçãozinha. Vamos lá. No terciário básico, compreende, entre outros, armazenagem, empregos domésticos, artesanato e o comércio tradicional. Já no terciário superior, olha aqui, ó, terciário superior, vou até marcar aqui e depois marcar outra continuaçãozinha aqui, ó. Pronto. No terciário superior, agrupa atividades que utilizam mão de obra mais qualificada. E exemplo disso é o quê? Pessoal que trabalha na saúde, sistema financeiro, educação básica, seguradoras, transporte, administração pública, abastecimento de água, energia, esgoto, etc. Já o quaternário, aliás, o terciário quaternário, ele diz respeito às atividades cuja mão de obra é muito especializada, é além, certo? É um nívelzinho a mais. Tais como ensino superior, informática, pessoal que trabalha no desenvolvimento de softwares, investigação científica, biotecnologia, aeroespacial, telecomunicações, etc. Inclusive, eu vou até aproveitar para mostrar aqui, ó, passei batido, mas deixa eu mostrar aqui. O artesanato é uma das atividades que fazem parte do terciário básico, certo? Só para ilustrar o que a gente está mencionando. Já aqui do lado nós temos, ó, serviços de saúde, né, enquadram-se no terciário superior, como eu havia mencionado agora há pouco, certo? Este setor, no caso terciário quaternário, né, ele envolve especialistas, por assim dizer, pessoas que trabalham na área, no ramo também de informática, né? Pessoal que desenvolve softwares, pessoal que desenvolve aplicativos, muitos desses aplicativos que vocês utilizam, bem como o pessoal que também trabalha, galera, na área de desenvolvimento de jogos. É isso aí. O desenvolvedor de jogos, cara, ele trabalha tanto na parte do roteiro do jogo, quanto na parte de design, quanto na parte de modular os personagens, né? A criação dos personagens, certo? Tem também o pessoal que testa os jogos, só para ilustrar mais alguns exemplos, certo? Do setor terciário quaternário. Este setor inclui também as atividades relacionadas à construção civil e apresenta significativa participação no PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, pois, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foi de aproximadamente 70% em 2017. Olha aí, cara. Continuando. Vou mudar aqui nosso marcador maravilhoso. As atividades comerciais, olha aqui, caracterizam-se pela troca de produtos e valores por meio da compra e venda, objetivando o lucro, ou seja, a troca de produtos e valores por meio da compra e venda objetiva, lógico, o lucro, ou seja, o lucro, o dinheiro. O comércio é extremamente importante para a economia, tanto nacional quanto internacional, pois nenhum país consegue produzir tudo de que sua população necessita. Toda e qualquer mercadoria, chamado in natura, certo? Olha aqui, eu vou até marcar aqui para vocês. In natura, ou que passa por processo de industrialização, é direcionada para as atividades comerciais. Portanto, essas atividades contribuem para a evolução dos meios de transporte e de comunicação. Chamar a atenção aqui do lado, gente, ó, tem imagenzinha aqui ilustrando, ó, o terciário quaternário, tá certo? Tá aqui, ó, fazem parte do terciário quaternário serviços que envolvem alta tecnologia. Olha aqui. Parece até, né, gente? Vocês aí que provavelmente devem ter assistido, se não assistiram, fica aí a dica de assistir também, certo? Que é o filme do Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele fica, né, passando de um painel para outro, utilizando todos os touch, né, que a gente chama de touch, que é aquele toque, ele toca na tela, transfere para outro canto, né? Aquilo ali
não é só ficção científica, gente. Já existem tecnologias lá do pessoal lá da Ásia que já está trabalhando com isso, tá certo? Continuando, as fases do estoque, a distribuição, deixa eu até marcar aqui, gente, ó. As fases do estoque e a distribuição, partes do processo comercial, necessitam de expressiva mão de obra. O processo comercial, principalmente nos espaços urbanos, pois envolve grandes quantidades de mercadoria e volume financeiro, mas seu início ocorre principalmente nas relações que envolvem o agronegócio, né? O agro, aquelas propagandazinhas que vocês já devem ter ouvido demais ou visto, né? O agronegócio, que está localizado nos espaços rurais. Não há como indicar a importância do urbano e rural nas atividades comerciais, pois essa relação ela é intrínseca, ou seja, ó, intrínseca. Isto é, a população que reside no espaço rural necessita dos produtos oriundos do urbano e do rural ou vice-versa, beleza? Continuando, nós temos as chamadas a balança comercial, né, galera? Olha que a gente vai continuar falando de atividades comerciais, que eu acabei de citar, ó. A compra é exportação e a venda é importação. São expressas na chamada balança comercial. Olha aqui, ó, balança comercial do respectivo país, estado ou município. Quando ocorre o maior volume de exportação, ou seja, quando o país está exportando muito, a balança comercial ela tem um superávit, ou seja, quando se fala de superávit, gente, até peço para que vocês anotem, por favor, superávit quer dizer que o resultado deu positivo. Quando fala de superávit, resultado positivo. Mas quando importa mais, ou seja, em vez de exportar, compra, né, traz, importa, traz, o resultado é denominado déficit, olha, ó, déficit comercial, ou seja, é um resultado negativo. Pronto, marquei, resultado negativo. Bom, galera, os principais parceiros do Brasil em relação às exportações, olha aqui, ó, em relação às exportações no período de janeiro a junho de 2018, estão representados no mapa a seguir. Deixa eu estar fazendo nossa marcaçãozinha aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Beleza? Os parceiros comerciais relacionados às exportações, como eu mencionei. Nós temos aqui, ó, pessoalzinho aqui, né, ó. Pessoal da Ásia, né, galera? Exportam muito, ó. Também nós temos aqui região aqui da América do Norte, tá certo? Isso aqui lembrando que o acesso foi 14 de julho de 2018. Além das atividades comerciais, o setor terciário da economia, galera, também envolve a prestação de serviços, como eu havia mencionado. Essas atividades, gente, elas são muito diversificadas, tornando-se cada vez mais especializadas, o que exige cada vez mais conhecimentos da mão de obra envolvida. Essa diversificação vem ocorrendo desde o advento, olha aqui, gente, da Revolução Industrial, pois a cada ano uma maior parcela da população vem participando dessas atividades. Uma das atividades que se destaca na prestação de serviços, gente, é o turismo. Olha aqui, prestação de serviço, turismo, que envolve a movimentação de pessoas por um período maior que uma noite e menor que um ano. Quando uma pessoa fica mais de um ano, considera-se migração, e menos de uma noite, recreação, tá certo? Essas são as diferenças. As atividades turísticas são classificadas no setor terciário. Vou até marcar aqui para vocês, ó. As atividades turísticas são classificadas no setor terciário. Por quê? Pois envolvem significativa parcela, olha aqui, ó, significa parcela de mão de obra do comércio e também da prestação de serviços. Além de que, galera, ó, hotéis, restaurantes, transportes, bancos que efetuam a chamada troca de moeda, entre outros serviços. Observe aí, galera, ó, nesse gráfico abaixo,
de onde os turistas, né, ó, abaixo, onde os turistas visitam mais, né, de onde eles vêm e visitam mais o nosso querido Brasil. Está até destacando aqui para vocês, ó. Certo? Nós temos aqui, ó, Argentina, Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai, França, com relevante, né? Relevante, ó, aqui está a quantidade de milhões de turistas. Lembrando, esse dado é de 2015, ele pode ter mudado até, sabe? Pode ter aumentado, como pode também ter diminuído de alguns países que eu acabei citando aqui. E diversas causas, meu povo, levam as pessoas a viajar. Quais são as principais causas que levam a pessoa a viajar, gente? Está aqui, ó. Lazer, negócios, estudos, certo? Os cursos e intercâmbios com duração menor do que um ano são classificados como atividades turísticas. O turismo, ele pode ser, ó, doméstico ou interno ou nacional, quando uma pessoa viaja no interior do seu país, e internacional, quando o destino são outros países. Galera, eu chamo a atenção para essa interação que tem no livro de vocês, que está falando o seguinte, ó. Pesquise com sua equipe um atrativo da região sorteada. A equipe deve elaborar um painel com informações coletadas, tipo tabela, né? Com atrativo, localização, atividades ofertadas, período ideal de visita, hotéis, alimentação, como chegar, além de um mapa do Brasil localizando atrativo e viagens. Aí o seguinte, por que eu chamo a atenção para essa atividade? Eu gostaria que vocês fizessem individualmente no caderno de vocês, pensando no seguinte: que país vocês gostariam de viajar? Certo? Pesquisa, por exemplo, eu gostaria de viajar para os Estados Unidos para fazer um passeio na Disney, por exemplo. Aí você pesquisa hotéis que ficam próximos, certo? Atrativos, os parques que podem ser que tem lá, alimentação que pode ser que também tenha, né? Diversificada, enfim, como chegar, certo? Gostaria que vocês exercitassem esse conhecimento adquirido nessa aula de hoje, tá certo? Bom, galerinha, continuando, a gente vai falar agora sobre as questões socioambientais. Eu chamo a atenção de vocês, ó, vou colocar uma setinha aqui no vídeo para... Galera, acessa o RA, certo? Toma como uma atividade de ampliação do conteúdo e assiste, anota no caderno de vocês mesmos, tá certo? As conclusões sobre o RA, que é muito enriquecedor para essa aula. O processo de urbanização sempre desencadeia consequências. Olha aí, consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas quando o crescimento ocorre de forma rápida, gente, o crescimento ocorre de forma rápida, sem planejamento, as consequências negativas se fazem presente tanto no ambiente quanto nas questões socioeconômicas. E quais seriam essas questões socioeconômicas? Bom, a falta de moradias e de serviços públicos básicos, olha aqui, vou tentar chamar atenção para essa partezinha aqui, colocar assim, como postos de saúde, olha aqui, ó, postos de saúde, hospitais, escolas, saneamento básico e transportes, são exemplos de problemas relacionados ao crescimento rápido das cidades. Isso ocorre devido ao fato de que as cidades crescem e expandem os limites urbanos, fazendo com que a parcela da população de baixa renda ocupe a chamada periferia, tá certo, galera? Periferia, pois os terrenos, as casas e o valor dos aluguéis são mais baixos. Geralmente, essas periferias, como eu acabei de citar, não possuem saneamento básico nem serviços públicos urbanos, como está exemplificado nessa imagem aí, gente. Olha aqui, ó. Imagens como essa são comuns em lugares onde há falta de infraestrutura para a população. Olha aqui, isso é muito comum, né, gente? Em Fortaleza, zona metropolitana, né? É muito comum essa imagem. O problema, ele se agrava quando o crescimento possibilita a ocupação de áreas consideradas, olha aqui, ocupação, galera, ó, de áreas consideradas irregulares. Quais são essas áreas irregulares? Margem de rios e encostas, terrenos governamentais,
tanto em áreas periféricas quanto em áreas mais centrais. E eu vou até mostrar agora aqui embaixo, gente, ilustrar, abaixo aqui, ó. Exemplo, ó, área de ocupação irregular, o chamado buraco quente em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olha aí, galera, vocês que pensam que lá no Sul deve ser só o pessoal que tem dinheiro, o pessoal... Não é bem essa realidade que acontece no Brasil, gente. Sempre vai ter essa divergência, tá certo? Essas características populacionais desiguais. Observa outro ponto aqui, galera, que a gente está mostrando, ó, ocupação irregular na chamada Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Olha aqui a chamada favela da Rocinha, galera. Olha aqui, ó. Ocupação como se fossem as casas uma em cima das outras, né? Ocupação completamente irregular. Além da questão de moradia, localizada em áreas irregulares e distantes das centrais, as populações, aliás, a população, melhor dizendo, desses locais enfrenta precariedade da infraestrutura urbana, que além do saneamento básico, envolve a oferta de água encanada. Olha aqui, gente, ó. Água encanada, coleta de lixo, rede de esgoto, energia elétrica, tudo isso é precário. Essas situações acabam contribuindo para o aumento da violência urbana, deixando a população em situação de insegurança. Em relação ao ambiente, a poluição, vou estar marcando aqui, a poluição e a contaminação atmosférica fazem parte dos principais problemas ambientais das áreas urbanas. A poluição do ar ocorre quando são inseridas substâncias que alteram ecologicamente o ambiente, prejudicando assim, de forma direta ou indireta, os recursos naturais e os seres vivos. Já a contaminação do ar caracteriza-se pela presença de substâncias nocivas aos seres vivos, sem alterar ecologicamente o ambiente. Tanto a poluição quanto a contaminação do ar desencadeiam, gente, outros fenômenos, como o efeito estufa, o aquecimento global e a chuva ácida, por exemplo. E o que seria, professor, chuva ácida? Como ela ocorre? Bom, galera, tá aqui, ó. A chuva ácida, ela ocorre quando há concentração de alguns gases, como o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio, oriundos de combustíveis fósseis, olha aqui, combustíveis fósseis e atividades industriais. A chuva ácida, ela causa danos na vegetação e em águas superficiais, ou seja, lagos e rios, além de corroer determinadas construções civis, como estátuas, prédios, certo, galera? O nome é chuva ácida, mas não é porque vai cair no seu rosto e vai derreter, não, viu, galera? Esquece aí, não é isso aí, não. Bom, a chamada invasão térmica, aliás, inversão térmica, apesar de ser um fenômeno natural, ocorre mais intensamente em áreas urbanizadas. Olha aqui. Quando a camada, e o que é uma inversão? Inversão térmica. É quando a camada de ar quente, está sobre uma área, né, ó, sobre uma área não dispersa, pois há uma camada de ar frio acima. Ou seja, os poluentes, galera, eles são como se tivesse, ó, a poluição ela está sendo retida, segurada, ó, como uma forma de névoa. Olha aqui, ó, forma de névoa, certo? Olha aqui, observa. Aqui é a Torre Eiffel, né, em Paris, ó. Que tal? Poluição atmosférica na cidade de Paris, França. Geralmente acontece, né, em cidades grandes, tá certo? Olha aqui. O céu chega a estar bem trevoso. Bom, nós temos agora as chamadas, ó, ilhas de calor, galera. Ilhas de calor, que se caracterizam pelo aumento, olha aqui, ó, o aumento da temperatura média em relação às áreas periféricas. A cidade de São Paulo, por exemplo, apresenta diferença média de temperatura da sua área central com suas periferias em torno de 10 graus. Ou seja, na área central está uma determinada temperatura, vamos, por exemplo, 20 graus, 15 graus, e nas áreas periféricas em torno de 10 graus, certo? A diferença de temperatura. E um dos problemas socioambientais que está inserido
no dia a dia de todos os municípios é relacionado ao quê? Gente, ao lixo, uma situação bem que acontece bem conosco, né? O lixo produzido, uma vez que a destinação adequada do lixo gerado nas áreas urbanas está entre os principais problemas urbanos. Tanto o lixo, gente, residencial, quanto o lixo comercial, o industrial e o hospitalar. As diferentes formas de destinação dos resíduos sólidos, ou seja, resíduos sólidos a gente está falando dos lixos, como depósitos a céu aberto, depósitos a céu aberto, aterros sanitários, usinas de reciclagem, usinas de compostagem e estações de incineração. Observa aqui a imagem, galera, que está mostrando uma estação de incineração de lixo interligada à rede de distribuição de energia térmica em Viena, Áustria. Ou seja, todo o lixo que é incinerado, ele é transformado em energia, é aproveitado. Bom, galera, agora os aterros sanitários, olha aqui, eu chamo a atenção para vocês dos aterros sanitários. São mais utilizados que os incineradores, como eu mencionei, e requerem um local amplo, um local bem grande e aberto, que deve ser, aliás, preparado para receber o lixo. O local deve ser escolhido longe do espaço urbano e preparado. Não é só chegar e jogar, não. O fundo do aterro ele é impermeabilizado com uma manta de polietileno e uma camada de pedras. E para que isso serve? Para filtrar, sim, os líquidos, tá certo? É uma absorção de líquidos. A camada de lixo ela é coberta por uma camada de terra e assim sucessivamente. Gente, o chamado chorume, olha aqui, chorume, e os gases liberados pela decomposição do lixo são captados e eliminados, minimizando assim os impactos ambientais negativos, principalmente os relacionados ao solo, ao ar e à água. Observa a imagem aqui do lado, olha aqui, galera, como é um aterro sanitário, tá certo? Como é um aterro sanitário. Outra coisa, depositar lixo a céu aberto ou lixão, até marcar aqui, ou lixão, é uma forma inadequada, viu, galera? Não façam isso, pois contamina o solo, o ar e a água, além de afetar a saúde da população que reside próximo do local que ali trabalha. Observa a imagem a seguir, olha aqui, galera, o lixão aqui, certo? Não joguem lixo, além de trazer tanta doença, traz também animais que trazem doenças, como a dengue, se tiver água encalhada, ratos, o xixi do rato, né, gente, a leptospirose, enfim, são alguns exemplos. Então, tenham cuidado, separem o lixozinho de vocês, coloquem o lixo no lixo, tá certo? Beleza? E siga aí as recomendações. Bom, galera, eu venho agora agradecer a presença maravilhosa de todos vocês. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas. Eu estou tentando a cada videoaula fazer de uma maneira mais interativa, como se realmente a gente estivesse em sala de aula presencial. Mas eu busco a melhoria, tá certo? Para que vocês recebam os melhores conteúdos. E o seguinte, gente, eu peço que vocês releiam o livro, reassistam a videoaula se ficou alguma dúvida, tomem nota, sempre é importante tomar nota, fazer algumas anotaçõezinhas, reler essas anotações, tá certo? Que vale muito a pena para ampliar o estudo de vocês, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau, fui e até a próxima!